Iniciamos o terceiro dia com uma sessão dedicada à apresentação dos resultados do Barómetro da Integração de Cuidados. Para apresentar os resultados do Barómetro, contamos com Miguel Amado, partner da EY Portugal. Ora, muito bom dia a todos. Espero que tenham tido um dia fantástico ontem. Agradecer, antes de mais, o simpático convite da APA, na pessoa do Dr. Xavier Barreto, e falar um pouco, é um prazer falar um pouco daquilo que eu acho que é uma das dimensões críticas para se perceber e para se avançar com qualquer tipo de transformação. As transformações implicam mudança, as mudanças, sejam em organismos públicos ou privados, implicam formas de trabalhar e maneiras de estar diferentes. E no centro estão sempre as pessoas. E, portanto, seria seria uma falácia avançar-se e avaliar qualquer tipo de mudança sem ouvir as pessoas. E é um pouco isso que vos venho aqui apresentar. Os resultados do primeiro barómetro da integração de cuidados, e que foi um barómetro que eu acho que traz aqui algumas perspectivas muito interessantes e cuja profundidade naturalmente terá que ser explorada. Só fazer aqui uma pequena introdução e depois irei caracterizar demograficamente a amostra, apresentaremos os resultados e algumas conclusões que depois serão também base para a discussão que se segue. A integração de cuidados de saúde, como temos vindo a falar neste encontro, procura desenvolver modelos de prestação que sejam mais compreensivos, integrados e que se estendem ao longo dos vários níveis de cuidados. Este barómetro foi desenvolvido com o intuito de determinar o grau de percepção de integração de cuidados por parte dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e identificar quais as áreas que terão maior e menor percepção de integração. Naturalmente, isto é tudo uma percepção, mas acho que é claramente a mensagem e a perspectiva que precisávamos. Temos seis dimensões: uma dimensão de integração clínica, integração de informação, integração normativa, integração administrativa, integração financeira e integração sistémica. Este questionário foi desenvolvido com base adaptado do Health System Integration Study e tem não só validade como também fiabilidade. As afirmações foram avaliadas numa escala de 1 a 5, sendo que naturalmente a 1 é um discordo totalmente e o 5 concordo totalmente. Adicionalmente, e dado que nem todos os profissionais de saúde têm a visibilidade das 6 dimensões, e para evitar que não respondessem, foi adicionada uma opção de não sei, para que pudessem responder àquelas que de facto têm opinião. Só percorrer aqui para vos dar alguma noção, não vou percorrer todas as 53 afirmações, mas dar-vos aqui alguns exemplos para que possam perceber o que é que cada dimensão de facto representa. A dimensão clínica, acho que provavelmente é aquela mais simples, há a integração das unidades funcionais e orientada ao programa de gestão da doença. As equipas de trabalho são constituídas por profissionais de vários níveis de cuidados, têm diferentes especialidades médicas, enfim, todas aquelas afirmações que demonstram que há, ou que perguntam se há de facto uma integração clínica. Relativamente à integração de informação, perguntas ou afirmações como: encontra-se disponível a informação clínica adequada, exata, fiável e necessária, partilha-se regularmente informação clínica com os clínicos, o sistema de informação de apoio à gestão clínica utilizado é comum ao OLS, enfim, este género de frases que mostram que a informação não só existe, como é partilhada e como está integrada. Depois, normativa. A integração normativa é toda aquela componente em que demonstra que há uma gestão conjunta dos diferentes níveis de cuidado de saúde, que existe um regulamento interno que foi aprovado e que se encontra em vigor, que as principais unidades funcionais têm um regulamento interno também específico, enfim, que as coisas estão devidamente reguladas e que toda a gente tem acesso às mesmas. Integração administrativa.
E aqui aplicam-se frases como que há uma política de recursos humanos, há políticas salariais, existem que o recrutamento e a seleção é feito da mesma forma, os profissionais prestam serviços e são treinados em várias unidades funcionais, enfim, tudo o que tenha a ver com a parte de apoio à própria operação e produção clínica. Integração financeira. Aqui, frases que demonstrem ou que caracterizem a forma como a informação financeira é conhecida, é utilizada, se é transversal, frases como, na minha ULS, a unidade de pagamento preponderante é a captação ajustada pelo risco, que são conceitos até que aparecem de forma nova. Existe disponível de todo momento informação sobre os custos de cada doente ao longo de todo o processo de produção, enfim, frases que caracterizam a forma como a informação financeira existe e está a ser disseminada. A integração sistémica, ok? E aqui tem muito a ver com a forma como as novas ULS conhecem o plano de negócio, o alinhamento com as FIAs, com a liderança, se conhecem e reconhecem a importância e a estratégia definida, se existem ações de divulgação, enfim, todo um contexto em torno da orientação e da estratégia e da forma como é passada e disseminada na organização. Posto isto, caracterizar um pouco o universo de entrevistados. O nível de participação, a taxa de participação são 5%, cerca de 7 mil profissionais de saúde, de 43 instituições, 39 das quais são ULS, e às quais também acrescem o Hospital de Cascais e os 3 Institutos Portugueses de Oncologia. A distribuição por género e faixa etária, há aqui uma clara predominância de pessoas que se identificam com o género feminino. 64% têm idades compreendidas entre os 40 e 59 anos. As regiões onde se obteve maior volume de respostas está alinhado também com a distribuição de volume populacional, mas também está muito alinhado com anteriores barómetros que, apesar de serem de outros temas, se alinham com esta distribuição. O Norte com 3.252 pessoas e Lisboa-Valtejo, naturalmente, acabam por ser aqui um peso predominante. Foi maioritariamente respondido por profissionais de saúde que trabalham, na maioria do tempo, em locais de internamento hospitalar e unidades de saúde primária. E aqui só uma primeira distribuição, onde se vê claramente que 22% estão no internamento hospitalar, seguido das unidades de saúde familiar, outras áreas assistenciais, e acaba com a urgência com 6%. A área de internamento hospitalar é aquela onde claramente existe uma predominância em termos de participação. Se formos olhar aos grupos profissionais, os enfermeiros são aqueles com maior representação, cerca de 40%, seguido dos médicos e depois dos assistentes técnicos. Olhando depois algumas características que estavam também associadas ao questionário em si, é interessante perceber que 90% possuem um vínculo contratual estável com a sua instituição, que 81% não exercem funções de forma remunerada noutro local que não a sua LS, que não exercem funções de chefia, cerca de 82%, portanto há aqui uma representação bastante significativa que não são chefias. 81% possuem uma carga horária semanal entre 35 a 39 horas e 79% têm uma escolaridade ao nível do ensino superior, seja ela licenciatura, mestrado ou doutoramento. Relativamente aos resultados, e estávamos aqui há bocado a comentar, e creio que é sintomático também um pouco do povo que somos, alguma moderação
mas que nos dão aqui alguns insights interessantes e que depois permitem alguma reflexão e debate. Claramente, há uma dimensão com uma classificação muito superior às outras, que é a normativa. Portanto, há claramente um aspecto regulamentar que é conhecido e que é reconhecido e também bem distribuído por todos os profissionais de saúde. Há claramente também aqui uma área do país que se destaca pela positiva, que é o Alentejo, e há uma que se destaca com menor índice de percepção de integração, que é o Algarve. Uma região também bastante abrangente. Olhando para a percepção de integração por tempo de operação, e aqui acho que é uma diferença significativa e representa também algo que acho que é importante destacar, que as transformações e as mudanças desta envergadura levam tempo, e naturalmente que a percepção de integração das ULS que já foram estabelecidas antes de 2024 já levam um nível de percepção superior do que aquelas que foram recentemente estabelecidas. Portanto, isto claramente é um processo que precisa de tempo e precisa de atenção. E aqui, naturalmente, onde provavelmente até há ali uma menor diferença na dimensão normativa, mas que é reconhecidamente em ambos os casos como com maior pontuação. Acompanhando a tendência nacional, a dimensão financeira continua a ser aquela que causa um maior nível de preocupação e também é aquela onde é necessário, talvez, aqui apostar em termos de comunicação e de estruturação. Olhando dimensão a dimensão, a dimensão clínica teve um índice de resposta médio de 79%, os assistentes operacionais foram aquele grupo profissional que melhor avaliou esta dimensão, e os médicos aquelas que avaliaram de pior forma. Naturalmente, e aqui acho que começamos a perceber também um pouco, quando olhamos a cada uma das dimensões, que quem conhece melhor e quem tem mais detalhe sobre o que é de facto uma integração nesta dimensão, acaba por ser um pouco mais crítico, porque tipicamente também tem mais informação. Quais é que são as afirmações que tiveram maior pontuação? As equipas de trabalho são constituídas por profissionais com diferentes formações académicas, portanto há um reconhecimento de facto do nível de quão completas são estas equipas, e integram uma unidade funcional que se encontra organizada segundo o conceito de programa de gestão da doença. Aquelas que têm a pior votação: a prática clínica de cada unidade funcional tem em consideração a capacidade, o conhecimento e as atividades desenvolvidas pelas outras unidades funcionais que integram a ULS, e na minha ULS, para cada doente, é habitualmente atribuído um gestor de caso. Portanto, aqui são dois aspectos também que são naturalmente críticos, mas que creio que têm a ver com capacidade e com também o facto de muitas serem recentes. Se olharmos para a distribuição por grupos profissionais, a resposta 90% ligada aos médicos e com uma média de 2,69. Distribuição por país, creio que está razoavelmente alinhada com a distribuição global. Se avançarmos para a dimensão integração de informação, obteve um índice médio de resposta de 80%. Os grupos profissionais que melhor e pior classificação atribuem são os psicólogos, com 2,68%, e os assistentes operacionais, 3,88%. Naturalmente, aqui até se percebe que quem beneficia mais da dimensão informação são assistentes operacionais, como a informação flui e como chega a toda a organização. Aquelas afirmações que tiveram as melhores pontuações: todos os profissionais dispõem de e-mail e acesso aos contactos dos restantes profissionais das OLS, e existe uma intranet comum a toda a OLS. Portanto, talvez aquele aspecto mais rápido e mais eficiente
foi contemplado. Quais é que são aquelas onde existe menos reconhecimento ou uma percepção de menor integração? O acesso à informação dos processos internos da gestão dos doentes, marcações, etc., relativos aos atos a realizar pelos utentes nos diferentes níveis de cuidado. E também partilha-se regularmente informação clínica com os clínicos de outros níveis de prestação, primários ou hospitalares. Eu creio que esta última, então, tem mesmo a ver com as características que são tão próprias das várias partes que agora se uniram na integração de cuidados. Se olharmos para a dimensão normativa, um índice de resposta um pouco mais abaixo, 64%, a melhor avaliação foi dos assistentes operacionais e a pior dos administradores operacionais. Aqui, e como estamos a falar também das normas e das orientações, percebe-se um pouco que os administradores hospitalares tenham uma visão mais concreta e muito mais detalhada deste impacto e que aqui sejam um pouco mais críticos. Quais é que são aquelas afirmações que obtiveram melhor pontuação? A gestão conjunta de diferentes níveis de cuidados de saúde a cargo das OLS encontra-se estabelecida através de diploma legal e as principais unidades funcionais das OLS têm um regulamento interno específico. Aquelas que têm menos pontuação, existem manuais de procedimentos para cada unidade funcional. A OLS tem um regulamento interno que foi aprovado e se encontra em vigor. Portanto, há aqui claramente ainda algum trabalho que até podem ser alguns quick wins. Eu acho que há aqui aspectos que podem ser endereçados de forma rápida e que podem ter um impacto significativo e este é provavelmente um deles. Quando falamos da dimensão administrativa e que estamos a falar também da uniformização do funcionamento das secções administrativas e auxiliares de toda a OLS, temos um índice de resposta de 69% e a melhor avaliação foi dada pelos profissionais de assistentes operacionais e a pior pelos médicos. Quais é que são aquelas que tiveram melhor pontuação? As secções administrativas são únicas, encontram-se fisicamente concentradas e apresentam procedimentos uniformizados para toda a OLS. Um passo extremamente importante e é uma daquelas que eu acho que é crítica para que as coisas no dia-a-dia funcionem da melhor forma. Existe uma política de recursos humanos definida para a OLS. Aquelas que têm pontuação mais baixa, e aqui são pontuações já razoavelmente baixas, existe uma política salarial e de incentivos que é global para a OLS. A remuneração dos profissionais contém incentivos dirigidos à coordenação e cooperação entre as diferentes unidades funcionais que integram a OLS. E só queria fazer um pequeno paralelo com o privado e com outros setores de atividade que não sejam saúde. Este é provavelmente que são aqueles maiores desafios. E que eu falava há pouco de transformação e de como a transformação depende apenas das pessoas, e as pessoas movem-se, seja por inspiração, mas sobretudo por incentivos. E a forma como se alinham e como se definem os incentivos são críticos para qualquer organização, sobretudo aquelas que têm muitas pessoas com funções diferentes e com hierarquias. Portanto, estas duas frases e esta classificação em particular acho que é extremamente importante. Olhando à dimensão financeira, e de facto uma literacia financeira e um acesso à informação financeira quando se trata de integração é crítico, até porque um dos grandes objetivos de uma integração de uma organização, seja ela pública, privada ou qualquer setor de atividade, tem a ver com ganhos de eficiência que se traduzem tipicamente também em ganhos financeiros. E aqui o índice de resposta foi o pior, 44%. Os administradores hospitalares foram aqueles que melhor avaliaram esta dimensão e os médicos que avaliaram pior. Mais uma vez, pegando no top e no bottom, quais é que foram aquelas que tiveram melhor e pior avaliação. A gestão de tesouraria das unidades funcionais é efetuada centralmente e os procedimentos de pagamentos e recebimentos encontram-se uniformizados entre as unidades funcionais da OLS. Relativamente àquelas com pior avaliação, na minha OLS conheço os custos totais das principais patologias da área de influência e existe disponível a todo momento informação sobre os custos de cada doente ao longo de todo o processo de produção.
aspectos críticos que permitem ganhar conhecimento sobre a eficiência da prestação de um serviço de saúde, mas que creio também que era algo que já vinha do próprio Serviço Nacional de Saúde, de quem presta serviços de saúde, e que naturalmente ganha uma dimensão ainda mais complexa quando falamos em termos de integração. Finalmente, quando falamos da dimensão sistémica, houve um índice de resposta de 69%, sendo que a melhor avaliação foi dada pelos farmacêuticos e a pior pelos médicos. Quais é que foram as melhores, mais uma vez, e piores avaliações? As políticas de qualidade, higiene, segurança e gestão de risco são comuns a todas as OLS. Em conjunto com as minhas chefias, defino objetivos, planeio atividades e acompanho a sua concretização e avalio os resultados alcançados. Esta, em particular, dá muito gosto de ver que está nas melhores pontuações, porque significa que existe pelo menos alguma coesão e alinhamento com as chefias, e aqui normalmente significa também que há muito espaço para se operar a mudança. Há um alinhamento. Quais é que são as piores pontuações? As unidades funcionais estão dispostas a subordinar os seus interesses individuais aos interesses das OLS. Conheço os objetivos, as atividades, a monitorização efetuada e os resultados alcançados pelas outras unidades funcionais. Eu creio que aqui ainda há muito trabalho a fazer. O primeiro, talvez um reflexo ainda da juventude de muitas destas OLS. O segundo é algo que tem que ser trabalhado e é base para completar a frase que falei há pouco, que me dava gosto de ouvir, mas esta tem que ser claramente, tem que andar em conjunto com essa. Pegando naquelas que têm a maior nível de concordância, independentemente da dimensão, portanto um apanhado geral, aquela que tem a maior média, as equipas de trabalho são constituídas por profissionais com diferentes formações académicas. Portanto, há claramente aqui uma complementaridade das equipas, uma transversalidade entre todas as formações académicas, um aspecto mais clínico, mas que demonstra que, de facto, a integração ou já existia neste aspecto, ou então, de facto, acabou por ter bastante sucesso. Todos os profissionais dispõem de e-mail e de acesso aos contactos, aquilo que já vimos há pouco. É uma base, nos dias que correm, existir uma rede que funcione, e as bases da rede, tipicamente, são as intranets e os e-mails. A gestão conjunta de diferentes níveis de cuidado de saúde a cargo do OLS encontra-se estabelecida através de diploma legal, mais uma vez a normativa. Enfim, já percorri a maior parte destas frases. Aquelas que claramente se destacam têm a ver com a parte normativa e com a parte clínica. Aquelas que, por outro lado, acabam por ser as que reúnem um menor nível de concordância. No topo, como pior, existe disponível a todo momento informação sobre os custos de cada doente ao longo de todo o processo de produção. Esta claramente é aquela que eu creio que quando há uma integração, seja ela em qualquer tipo de organização, se pode trabalhar de forma mais efetiva. Portanto, acho que existe aqui claramente uma oportunidade. Era um desafio que já existia nas várias peças deste puzzle, mas de forma individual, e creio que agora, com a integração, há aqui uma oportunidade clara de se poder obter informação sobre o custo de cada doente ao longo de todo o processo. Na minha OLS conheço os custos totais, mais uma vez a área financeira com grande predominância, e aqui acho que é crítico dar-se passos efetivos, porque senão não se consegue medir, de facto, os ganhos a nível financeiro. Finalmente, só para fazer aqui um pequeno apanhado em termos de região, o Norte, que teve maior preponderância, uma pontuação de 3,05, Centro 3,08, Lisboa-Valtejo 2,97, o Alentejo com a melhor pontuação de 3,26 e o Algarve
com 2,59. E em jeito de conclusões, e deixando o repto para a discussão que se segue, um grande nível de participação, e eu acho que aqui é algo que eu gostava de dar os parabéns à APA pelo esforço desenvolvido à APA e aos parceiros deste barómetro, a Bayer e a todos aqueles que participaram, porque de facto vê-se que as pessoas gostam de participar neste género de iniciativas, gostam de dar a sua opinião, e só as ouvindo é que podemos perceber se o caminho que é definido está a ser percorrido e se está a produzir o valor que foi preconizado. A nível nacional, uma classificação moderadamente positiva, de 3,04, com a normativa sendo a melhor e a financeira com claros aspectos concretos de melhoria. Por região, o Alentejo com a melhor pontuação, o Algarve com um caminho a percorrer. É expressivamente maior esta percepção de integração nas unidades de comparação antes de 2024, natural, portanto esta aqui não creio que seja uma surpresa para ninguém, mas que mostra que, de facto, há um percurso que tem que ser feito, e isto é um percurso que tem que ser feito pelas pessoas. As organizações não são mais do que o somatório de pessoas. Pela positiva, a elevada diversidade das formações académicas nas equipas de trabalho, a complementariedade e, de facto, perceber-se que quando existem equipas, são equipas já integradas, e o fácil acesso aos e-mails e àqueles aspectos de rede tecnológico que também nos ajudam a estar em contacto uns com os outros. Pontos de melhoria, claramente a visibilidade sobre o assunto financeiro. O tema financeiro acho que vai estar no topo, ou deveria estar no topo das prioridades nesta altura, e a percepção da ausência de uma política salarial única e de incentivos salariais dirigidos à coordenação e cooperação entre as diferentes unidades funcionais que integram o OLS. Posto isto, muito obrigado por me terem ouvido logo de manhãzinha a falar de muitos números, mas eu creio que muitos deles são elucidativos, ou pelo menos nos dão aqui caminhos e passos concretos naquilo que todos naturalmente ambicionamos, que é uma integração que leve a melhores cuidados de saúde. Muito obrigado. We're all born with it. That desire for better. It could be a better morning coffee, a better job, car, or home. But sometimes it's not just about us. It's about our loved ones, too. At Bayer, it's this desire for better that drives us. Through the power of science, we strive for a world where health is for all and hunger is for none. A world where we can win the fight against life-threatening diseases, where we can take control of our everyday health, and where feeding the planet looks after the planet, giving everyone a chance for a better life. This is a world we'd be proud to pass on. Bayer. Bom, muito obrigada por estarem aqui. Vamos então, neste painel, abordar os resultados deste estudo, perceber que leitura é que se pode fazer das respostas que foram dadas e começando claramente por analisar aquilo que é a nota que sai à vista. Na escola diríamos que foi à justa, mas Alda, é uma nota positiva, 3.2. Os funcionários do SNS consideram que a prestação das unidades locais de saúde é positiva, nomeadamente aquelas que têm ainda muito pouco tempo e começaram só em janeiro. Ficou surpreendida com estes resultados? Bom dia a todos, obrigada pelo convite que me foi endereçado. Venho em nome da OLS Loures Odivelas. Não fiquei totalmente surpreendida, porque também tem havido algumas mudanças a nível do sistema de saúde português que provavelmente
podem ter tido estes resultados. Mudanças, eu sou da área dos cuidados de saúde primários, portanto, a área dos cuidados de saúde primários, ao longo dos últimos anos, desenvolveu a tipologia das USFs, das Unidades de Saúde Familiar, e isso já permitiu, de alguma forma, um crescimento, uma integração dentro das equipas e a necessidade que depois se verificava de se articular com as unidades hospitalares que se integravam. E realmente, nesta metodologia de ULS, esta necessidade sentida acaba por se refletir nos resultados, portanto, na vontade de as pessoas realmente terem um sistema integrado de cuidados para garantir a resposta aos seus utentes, porque nós, no fundo, na Medicina Geral e Familiar, somos gestores com esta visão muito holística, muito abrangente do cuidado do utente no sistema. Acredito que ainda haverá nas diferentes ULS, porque também percebemos que as ULS a nível nacional têm velocidades um bocadinho diferentes, haverá trabalho a fazer, claro, mas há de ser trabalho positivo. E trabalho que, focando-se muito nas palavras do Dr. Miguel, em que as pessoas realmente vão fazer a diferença nesta capacidade de ainda se crescer. Estamos bem, mas podemos estar sempre melhor. Portanto, acho que fiquei positivamente surpreendida, mas também a saber que podemos sempre crescer mais e fazer sempre melhor para os melhores resultados e capacitar mais as pessoas. Eu recordo que temos novamente aqui o Mentimeter com uma pergunta que se remete à plateia para que possam também participar. Concorda que a integração de cuidados pode contribuir para um SNS mais sustentável e centrado nos cidadãos? É uma pergunta de escolha múltipla. Não, até pode prejudicar, não acrescenta nada. Sim, mas a atual reforma precisa de melhorias. Sim, sem dúvida. O que falta fazer é uma outra questão que está a ser colocada: criação de equipas integradas, criação de incentivos partilhados, definição de percursos assistenciais integrados, melhor partilha de informação ou integrar o setor social. São escolhas também que podem fazer e vamos integrar as respostas que forem dadas também aqui no debate. Eu remeto à Rosa Valente de Matos a mesma pergunta que coloquei à Alda, também para perceber se ficou ou não surpreendida com o facto de globalmente esta avaliação que está a ser feita às unidades locais de saúde ser positiva. Bom dia, quero cumprimentar a plateia, os meus colegas de painel e agradecer à APA mais uma vez o convite para estar aqui. Não me surpreendeu, principalmente porque isto não é um processo que começou agora e nós há cerca de 2 décadas, e se olharmos para trás foi em 1999 que foi criada a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, foi a primeira experiência de integração vertical, mas de facto ao longo de 2 décadas temos assistido a uma integração mais horizontal, com a criação dos centros hospitalares, o agrupamento dos centros de saúde, portanto, há de certa maneira uma percepção daquilo que é a integração, mas a integração é muito mais que isto, não é? Pronto, eu penso que o ponto é este, de qualquer maneira, agora, e isto reverte-se muito naquilo que foi a legislação de 7 de novembro, que a nível nacional estão criadas as ULS, é um processo muito recente. Algumas das entidades tomaram conhecimento que iam ser ULS com o decreto-lei, portanto algumas tiveram mais envolvimento, portanto há aqui um processo que também não é igual para todo o país e que penso que isto é muito recente, esta avaliação é muito recente, mas também, como foi aqui dito, é uma percepção. Eu penso que é de louvar esta iniciativa, é uma primeira fotografia que temos, mas que obviamente tem que ser revista até no conjunto de afirmações que se fazem, porque eu estou muito expectante no segundo barómetro e depois poderei falar melhor sobre a vertente normativa, porque é que foi a dimensão normativa, efetivamente, porque é aquela que toda a gente, e que foi anunciada, é aquela que toda a gente conhece
é a primeira de todas, não é? Depois já terei outras dúvidas. Mas podemos já falar dessa questão, até porque os administradores foram aqueles que consideraram a dimensão normativa pior classificada, ainda que ela globalmente seja aquela que é melhor avaliada, dentro dos profissionais de saúde, os administradores são os que lhe dão pior pontuação. Há melhorias também a fazer nesse aspecto? Há sempre melhorias a fazer. Isto é um processo, não é? E é um processo que tem que envolver as pessoas. O Serviço Nacional de Saúde são as pessoas, essencialmente as pessoas. E se elas não forem envolvidas neste processo de mudança, se não sentirem que esta mudança lhe traz algo de novo e de melhor, não participam. E quando fala nas pessoas, está a falar do cidadão, do utente De todos, ou dos funcionários? de todos, dos profissionais e dos utentes. Nós muitas vezes esquecemos, mas eles são também um grande motor de mudança. Eles muitas vezes é que levam os profissionais, estou aqui ao pé de uma diretora clínica, portanto, são eles muitas vezes que nos levam ao processo de mudança. Portanto, é nessa aposta que este caminho tem que ser feito, no envolvimento, senão não há reforma. Pode haver uma reforma no papel, normativa, anunciada, a grande reforma, vamos ter a maior reforma, mas é preciso que os profissionais sintam essa reforma, participem nela. E os nossos clientes, os nossos utentes também. Portanto, e na sua opinião, essa falta de ligação, de envolvimento, que se reflete depois nas respostas da parte financeira, que tem uma má avaliação? Ou seja, não, nós não temos... Mas deixe-me só completar a pergunta para perceber qual era o alcance que lhe queria dar. Ou seja, a minha pergunta é, há aqui a admissão de que não há conhecimento de quais são os custos que os serviços, as patologias, custam efetivamente. A minha pergunta é, mas tem que haver quem se envolve nestes trabalhos de prestação de cuidados de saúde deve saber o preço de todos os serviços ou não, ou isso compete só a determinadas funções e hierarquias, e se esse envolvimento, e era aí que eu queria chegar, se esse envolvimento ajuda a que todos os funcionários, todos os trabalhadores contribuam para esta mudança que está a ser feita. Eu acho que em todas as dimensões é importante as pessoas participarem. Falou na questão financeira, é sem dúvida, nós não temos uma contabilidade analítica, estamos a trabalhar, há muito trabalho já feito, as instituições têm, mas não há uma contabilidade analítica a nível nacional, nem há uma gestão financeira. E nós estamos a fazer esse trabalho, acho que as instituições, e há trabalho já feito na CSS, é um trabalho que estamos a fazer. Essa vertente, em termos de integração, eu diria que se calhar não é das mais importantes. Para mim, a dimensão mais importante e o sucesso da integração de cuidados tem a ver com a integração clínica. Está nos livros, está na literatura. Essa é, sem dúvida, no meu entender, e daquilo que eu tenho lido sobre o assunto, a mais importante. Portanto, e ela aqui aparece, o que me surpreende a informação e a dimensão clínica logo em segundo lugar, mas deixa-me surpreendida, porque de facto pode-se ter essa percepção, mas no terreno nós sentimos que ainda há muito trabalho a fazer. Também, como acabei de dizer, temos 4 meses na maior parte das OLS. Há todo um trabalho que tem que ser desenvolvido. A parte da informação é também crítica, e depois analisando as afirmações, a gente percebe que há ali as afirmações com mais valoração é a intranet, que nós sabemos que hoje é pouco utilizada, e o Wi-Fi. Portanto, há ali uma certa confusão entre o que é instrumento e aquilo que é informação para a gestão ou que deve ser utilizado dentro das instituições. Portanto, eu penso que já lá vamos falar de todas essas questões. Eu não vou perder essa linha de pensamento, mas vou só aproveitar para dar aqui a palavra ao Marco, que está a ouvir a tradução em simultâneo, e queria o seu contributo para o que estávamos aqui agora a falar, porque disse numa entrevista, eu creio que foi quando chegou a Portugal, que uma das coisas de que mais gosta é de trabalhar com grandes pessoas e excelentes equipas com objetivos e visões fortes. Os trabalhadores do SNS mostram desconhecer, como eu dizia, os custos, os preços de cada serviço, mesmo quando estamos a falar de cuidados médicos e que eventualmente não são essenciais
para se decidir o que se vai fazer naquele momento. Mas para uma boa questão é essencial que toda a estrutura conheça os gastos, mesmo quando estamos perante cuidados de saúde que são essenciais e que são geralmente gratuitos. Sim, bom dia a todos. Peço desculpa que não falo português, mas tenho certeza é melhor para todos se falo inglês. Yes, thank you for the question. And first I want to also thank APA for running this initiative together with us and leading the initiative. And also thanks Miguel and Levi for delivering this actually really, really great data. And yes, you're mentioning one of the findings, the problem that really everybody follows the same objectives, and that we have transparency on costs. And that's, I think it's not having enough transparency on cost. It's an evident outcome there, and I think that's also where we need to work. And my question is also, I think it's not just the transparency, it's definitely also the availability of the cost data. I found it remarkable that actually around this cost topic, who rated them the best were the administrators. So for me, that's also a call for action. So there is the most knowledge around cost. How can we share better? And this is key to really run the integrated care in an efficient and cost-effective way. And I think it's not just about the cost. Then I think equally important is also to have an oversight and a shared knowledge about the outcome. So what is the system delivering, and how is the patient experience, and then connecting these three parts. And if this is better shared, if this knowledge is better across the system, then we definitely get to a better integrated care. Yeah? Thank you. Pegando nesta ideia, Rui Santana, falta circular a informação. Já vamos à parte clínica, que é essencial. Há aqui uma grande crítica nesse aspecto, mas falta circular informação nas ULS sobre quais são os objetivos que este novo modelo se propõe, nomeadamente objetivos financeiros, mas não só, objetivos de resultados, os outcomes, que ontem tanto falámos aqui neste palco, para que os trabalhadores possam sentir mais agregados neste novo modelo. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente, na pessoa do Dr. Xavier Barreto. Portanto, cumprimento todos os profissionais da administração hospitalar e, naturalmente, todos aqueles que estão interessados neste mesmo assunto. Cumprimento também todos os meus colegas aqui de painel. É um gosto estar aqui a discutir este tema, portanto, da integração de cuidados. Felicito também pela 13ª Conferência de Valor e, naturalmente, também por, de alguma forma, aplicar aqui alguns instrumentos e promover a aplicação de instrumentos que tendem a promover aqui alguma informação que permita, portanto, uma discussão efetiva e com base em alguma evidência sobre estes processos de integração de cuidados. Portanto, eu diria que o contributo deste barómetro e da aplicação desta ferramenta foi feita pela primeira vez em 2010, depois feita novamente em 2015, já há 2 coortes, e esta é mais generalista, portanto atinge todo o país, e eu penso que poderíamos também beneficiar aqui de uma comparação ao longo do tempo, porque muitos dos itens que aqui estão, naturalmente, eles não variam de um dia para o outro, e portanto há aqui uma tendência natural que eu acho que poderia também beneficiarmos em termos de análise desta mesma informação. Relativamente aos resultados globais que aqui foram apresentados, e só voltando também um bocadinho atrás, eu diria também que gostaria de ver aqui as percentagens cumulativas depois em cada um dos itens, para tentarmos perceber melhor um pouco a distribuição da concentração em cada uma destas opções. Para além disso, era também muito interessante sabermos depois individualmente por unidade local de saúde, porque acho que esse também pode ser um contributo futuro que a APA também pode produzir para as próprias unidades locais, aqui a devolução dos seus resultados individuais para saber exatamente, neste momento zero de constituição, qual é que era a percepção, portanto, de integração de cuidados. E isto porque, historicamente, mesmo com experiências de outros países, tem mostrado que é muito difícil fazer esta avaliação destes modelos integrados.
Sim, alguma é difícil porque já por si as organizações de saúde são complexas e diversas e, portanto, o outcome é difícil de medir e é difícil de avaliar. E, portanto, quando entramos em áreas portanto, habitualmente dividimos em estrutura, processo e resultados. Os resultados, naturalmente, são os mais, enfim, são aqueles que devem ter o maior foco. Aqui nós estamos, sobretudo, a avaliar o processo, que é um processo de integração. A integração em si não é um resultado, certo? Portanto, é um processo que, à partida, vai contribuir para um determinado resultado. E, portanto, eu acho que pode contribuir exatamente para sabermos um pouco mais sobre aquilo que está a acontecer. Mas mesmo voltando também aqui aos resultados, entrando um bocadinho depois também em detalhe, não sei se vamos falar sobre isso, mas foram aqui focados também três questões que me parecem, uma mais de base regional, ou seja, quando nós comparamos regiões, verificamos que o Algarve é aquele que tem uma menor percepção de qualidade, de integração de cuidados, e o Alentejo é aquele que tem uma maior percepção. Um dos aspectos já foi aqui referido pelo Miguel, portanto o Alentejo foi a região que ao longo do tempo teve também uma constituição do LIS, ou seja, o maior número do LIS a funcionar no seu território. Portanto, pode-se explicar, digo eu, e isto é pura especulação, também de uma maior percepção por parte dos profissionais, porque já o são há mais tempo, não é? E, portanto, é possível que isso aconteça. Por outro lado, é interessante olharmos para o Algarve, também que é uma região relativamente pequena dentro do contexto do nosso país, ou seja, em termos de número de unidades de saúde e da sua representatividade, mas é aquela que representa, portanto, menor percepção. Portanto, daqui também se pode, de alguma forma, intuir que a dimensão, por vezes, não é sinónimo de uma maior ou menor percepção, não é? Portanto, há hoje em dia um grande debate sobre as unidades locais de saúde universitárias e é interessante nós analisarmos também e tentarmos retirar daqui esta mesma percepção para também podermos aqui apoiar os processos de tomada de decisão. Só mesmo para terminar. Deixo-o terminar, mas só para lhe perguntar se entende que o facto de o Algarve ter também uma população muito particular, geralmente bastante móvel e também com um grande número de imigrantes, se pode contribuir para esta ideia de menos entrosamento, digamos assim. A percepção aqui é dada pelos profissionais, não pelo perfil dos clientes, não é? E, portanto, aí creio que poderá não ter impacto. Gostaria só apenas também de comentar a questão do financiamento, que foi aqui bastante mencionada, não é? Portanto, a questão do financiamento pode ser interessante, porque temos aqui quase um paradoxo, não é? Porque, ao mesmo tempo que estamos a fazer a alteração do modelo de financiamento, é a dimensão dentro deste contexto que apresenta menor percepção. Portanto, isto leva-nos aqui basicamente também a questionar sobre se o modelo de financiamento está a chegar às pessoas, não é? Aos profissionais e aos utentes. E, portanto, nós tivemos ontem aqui esse debate e esta sala, creio que da votação total, só 2 pessoas é que concordavam com o modelo de financiamento e 20, se não me engano, se não me falha a memória, discordavam totalmente do modelo de financiamento. Aqui a questão não é concordar ou discordar deste modelo de financiamento para o propósito que ele tem. O saber é se depois, dentro das organizações, os modelos efetivamente de incentivos estão alinhados em termos verticais e horizontais. Portanto, o modelo pode, este como está, e ele já existe em vários países e enfim, em vários contextos, eu se pudesse votar era a terceira pessoa que dizia que se calhar está no caminho certo. Muito possivelmente aquilo que acontece é que depois, dentro das organizações, também falta um modelo interno de distribuição e de criação de incentivos alinhados com os incentivos externos que neste momento a ACSS está a proporcionar às organizações. Portanto, e isto, enfim, verificou-se noutros países e podemos ver, parece-me que é claro que o caminho, no fundo, quando nós começámos em 2010 a fazer até este tipo de instrumentos, já nessa altura toda a gente, ou uma boa parte das pessoas pedia este tipo de modelo. Agora, efetivamente, depois dentro das organizações, acho que falta aqui um trabalho adicional. Mesmo só para terminar, também dizer o seguinte, também não chega só o foco no modelo de financiamento. Portanto, há aqui toda uma questão organizacional, que se calhar com o mesmo dinheiro e com o mesmo valor e com a mesma, não sei se com a mesma forma de distribuição, mas pelo menos dentro do enquadramento que temos, hoje em dia há soluções organizacionais. Estou a lembrar-me aqui, por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos a
fazer um webinar sobre o case management e a gestão de doentes complexos, em que novos modelos de organização podem dar respostas completamente, enfim, custo-efetivas, baseadas no outcome dos utentes, sobretudo, e que não precisam nem de uma distribuição diferente, nem de mais dinheiro, não é? E, portanto, acho que o foco muitas vezes também é colocado aqui em dimensões que talvez, enfim, requerem atenção, mas há outras também que possivelmente são interessantes. Falou aí dos incentivos, já lá voltaremos, porque também é um ponto bastante importante, mas deixei pendente, Alda, a questão da dimensão clínica. Estamos sempre a falar de cuidados de saúde, portanto essa é sem dúvida a dimensão base de quando falamos em unidades locais de saúde, e são precisamente os médicos que dão pior nota, uma negativa, essa dimensão clínica. Os dois pontos que realçam como mais prejudiciais é a afirmação que na minha o LIS para cada doente é habitualmente atribuído um gestor do caso, 2.35, e a prática clínica de cada unidade funcional tem em consideração a capacidade de conhecimento e as atividades desenvolvidas pelas outras unidades funcionais que integram a ULS. Este último ponto parece-me a mim que demonstra ainda alguma incapacidade de trabalhar em grupo, de trabalhar com o todo. Tem também essa percepção? Como é que isto se altera? Alterar coisas, isso tudo com pessoas, nem sempre é fácil, porque implementar a mudança é complicado, mas se as pessoas estiverem envolvidas, sem qualquer dúvida, aderem à mudança. O que me parece aqui tem um pouco a ver com isto. Nós do ponto de vista clínico, houve um crescimento exponencial na capacidade de todos os profissionais, dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, de enfermagem, de todos os técnicos. Portanto, há uma diferenciação muito grande nas pessoas e exatamente esta diferenciação enquanto profissionais de saúde, que somos altamente capacitados, por vezes é difícil integrar. O que me parece que temos que nos focar passa pela capacidade de comunicar entre os diferentes profissionais, entre as diferentes tipologias de serviços. Os serviços, de alguma forma, os hospitais já estavam muito integrados em serviços, em que os profissionais falavam entre si. Para nós, cuidados de saúde primários, com este histórico das USFs, também já trabalhamos em microequipa, médico, enfermeiro, assistente técnico. Temos que pensar que existem muitos outros profissionais da área dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, e é esta complementariedade e, acima de tudo, de valorizar competências dos diferentes profissionais. E do ponto de vista clínico, e no processo todo, porque eu acho que todas as dimensões que foram aqui avaliadas de alguma forma se vão ligando entre umas com as outras, do ponto de vista clínico, nesta perspectiva de gestor de caso, poderá ser ou passar pela capacidade de termos, se calhar não é um gestor, é uma ferramenta que realmente perceba no ciclo de vida do utente onde é que cada profissional consegue atuar no processo clínico do doente, com um sistema informático que seja realmente eficaz e integrado para evitar duplicação de cuidados, diferenciação na prestação, ou até estarmos o mesmo utente a ter várias respostas de diferentes profissionais de saúde. Acredito, nós médicos, eu sou médica, nós somos sempre um bocadinho mais resistentes a algumas mudanças, potencialmente por isto, porque também às vezes não nos sentimos integrados no sistema, mas depois faltam-nos ferramentas de ajustar a atividade clínica com outras ferramentas que nos ajudem a gerar valor em saúde. E para nós também temos que trabalhar isso e integrar-nos nessa capacidade de evoluirmos ou de melhorarmos a nossa
capacidade de termos a gestão clínica integrada no processo global do utente. Médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico, portanto o processo clínico é isto tudo, não é? O utente é isto tudo, não é só o médico. Deixa-me pedir também à Rosa Valente como é que encara esta visão negativa da parte clínica, nomeadamente por parte dos médicos. Sem eles imagino que seja muito difícil que o modelo possa funcionar. Este desconforto relativamente a esta questão deve-se exatamente a quê? Tem feedback dentro da unidade local de saúde que dirige de quais são as questões que os médicos sentem ainda necessidade de desenvolver, de apurar, para que se melhore esta questão? Muito bem. Como eu acabei de dizer, o sucesso ou insucesso, do meu ponto de vista do processo de integração, tem muito a ver com esta integração clínica. Eu começo por dar o exemplo, a nível pequenino, daquilo que são, por exemplo, os centros de responsabilidade integrados dentro do hospital, que trabalha com equipa multiprofissionais, não é? E que é um trabalho de uma aprendizagem. Portanto, temos que olhar um bocadinho para o passado e perceber que é difícil, muitas vezes, em instituições de saúde, o trabalho em equipa. E, por exemplo, no centro hospitalar onde eu neste momento estou, ainda mais difícil são 9 hospitais espalhados pela cidade de Lisboa. Imagino que isso não é? Em que uns estão mais dedicados a uma área ou outra. Portanto, isso ainda é mais complexo. Mas vamos agora a pensar que há um hospital único, um edifício único, e agora em que as pessoas têm que trabalhar em equipa, tem que haver aqui a participação de todos e percebermos o que é que cada um tem que fazer naquilo que é o processo e que deve ser o processo integrado do doente, o percurso do doente. E ele era visto muito a nível dos cuidados hospitalares e dos cuidados de saúde primários, e agora o que nós estamos a fazer e queremos fazer é que seja um progresso integrado, praticamente desde que se nasce até que se morre. E o que é que falta nesse progresso integrado? Eu só queria introduzir aqui, eu não quero interrompê-la, mas eu queria introduzir aqui esta questão, é porque, na verdade, apesar desta dimensão clínica estar com uma nota negativa, depois há fatores que são realçados como muito positivos e que aparentemente parecem ser contraditórios. Por exemplo, encontra-se disponível informação clínica adequada, exata, fiável e necessária para a tomada de decisão diária. Está no top 10. E pelas afirmações com melhor classificação é também notória a existência de equipas multidisciplinares e uma rede que facilita o contacto entre os vários profissionais, que era exatamente o que estava aqui a dizer. Portanto, o que é que justifica esta aparente ambiguidade? Pelo menos aos meus olhos parece ser uma ambiguidade. O sistema, nós temos todo este processo, e é bom que eu comecei por dizer que isto era uma fotografia inicial. Temos experiências já mais antigas, mas de facto o grande bolo começou há 9 meses com o processo legislativo, normativo. Isto é uma percepção. Claro que, perguntado individualmente a cada uma das pessoas, não é? aos assistentes operacionais, aos enfermeiros, eles dão a sua percepção. E é isso que não esta é uma percepção individual e não coletiva. E daí eu penso que, e reforcei isso na minha primeira intervenção, tem que ser melhorado estas afirmações, aquilo que está por trás destes resultados, e como até avaliamos estes resultados, eu penso que tem que ser melhorado. Não é uma crítica, acho que isto é um primeiro trabalho, mas acho que para nós, e pela discussão que temos tido aqui, e estamos a ter, isso é evidente. Portanto, há aqui todo um trabalho de integração do processo clínico dos utentes, que neste momento eu tenho o processo clínico do hospital, o processo clínico dos cuidados primários, enfim, são parcelas. Portanto, se estas afirmações fossem feitas de outro modo, os resultados seriam diferentes, é isso que quererá dizer? E são muito recentes, obviamente que sim, que os resultados seriam diferentes, e principalmente nestas áreas. Vamos lá ver, o gestor de caso, nem todas as pessoas precisam de um gestor de caso, não é? O que é isso de um gestor de caso? Quando eu faço essa pergunta a um enfermeiro ou ao assistente, eu defino o que é um gestor de caso. Portanto, obviamente que sim, o gestor de caso em algumas situações é fundamental, noutras não tem que ter sempre um gestor de caso. Se faz essa pergunta, tem um gestor de caso? Não tenho. Eu preciso dele? Se calhar não. Portanto, é estas questões que temos que colocar em cima da mesa quando avaliamos estas afirmações e esta percepção.
que obviamente tem que ser trabalhado. Isto é uma grande ajuda, é uma primeira fotografia, temos que olhar para ela e trabalhá-la. Agora, sem dúvida que temos muito, e isso anda-se a falar há muitos anos, que é necessário definirmos muito bem o percurso dos doentes, ou dos nossos utentes. É preciso criar um processo clínico único e integrado, que também não existe, e essa também é uma das críticas. A dificuldade que nós temos, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo prático. Agora nós integramos 2 hospitais. Num deles tem um sistema de informação diferente. Eu quero integrar os serviços. Um serviço qualquer. Vou falar num fictício. Oftalmologia. Como é que é? Os meus médicos de um e do outro, que agora estão dentro da mesma unidade local, têm 2 sistemas diferentes. Isso é extremamente complexo. O médico tem que clicar num e depois clicar no outro. Portanto, há muito trabalho a fazer, há um caminho enorme que está a ser feito, e este barómetro, de certa maneira, serve para também nos dar algumas pistas de como deve ser feito esse caminho. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que é positivo. Eu vejo a Alda a querer trazer algumas ideias à discussão. Faça favor. Se me for permitido também só... isto que a doutora Rosa fala é verdade. Nós depois também não nos podemos esquecer, e eu digo sempre isto, Portugal é um país muito pequenino, mas com realidades muito díspares. E depois pegamos aqui na região de LVT, a doutora Rosa estava a falar dentro da OLS 2 sistemas. Por exemplo, na minha OLS estamos neste momento a trabalhar para que o sistema de integração dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares passe a ser único, porque tinham 2 sistemas diferentes. E depois ainda temos a realidade em Portugal, que é a realidade sociodemográfica, que é muito dispar, é completamente diferente, provavelmente, uma OLS no Nordeste Transmontano, e eu sou brigantina, embora já residente nesta área há muitos anos, da realidade, se calhar, do Loures Odivelas ou até do São José, em que a resposta a populações que vêm de áreas do mundo que nem sequer havia serviços de saúde ou sistemas de saúde, tudo isto tem que ser trabalhado de uma forma, às vezes, mais local, e não tanto só regional, mas mais local, porque estas realidades vão ter diferenças ou vão trazer diferenças nos diferentes processos assistenciais integrados nas diferentes ULS. Portanto, somos pequeninos, mas grandes, um país pequenino, mas grande, que se nota, mas com diferenças consideráveis dentro, e nós estamos aqui 2 ULS muito vizinhas, e que realmente encontramos semelhanças em algumas situações e diferenças noutras. Portanto, o que se prende e focou-se aqui nisto várias vezes, é envolver as pessoas no processo, as pessoas saberem e as pessoas, não nos podemos esquecer que não, são os liderados e os que lideram, que saberem que todos conhecem o seu regulamento interno. Falou-se aqui dos manuais de procedimentos, eu até gosto de tocar no manual de articulação, porque isso acaba por ser mais do que um manual de procedimentos, é um manual de articulação, todos saberem qual é o papel que têm neste processo. E este processo não é só clínico, é processo também não clínico, que também tem impacto na atuação, no output final do valor que se pretende trazer para a saúde e tornar realmente o sistema de saúde capaz. Muito obrigada. Marco, volto a si. Este barómetro revela também uma grande frustração dos funcionários do SNS no que diz respeito aos incentivos salariais. Consideram que eles não são bem distribuídos ou não são distribuídos de igual forma? Isto é um fator fundamental para se manter equipas unidas e motivadas, sobretudo esta noção que eventualmente, como se diz em Portugal, a vizinha da galinha pode ser melhor que a minha, isto é difícil traduzir em inglês, mas, ou seja, pensar que ao lado alguém está a ser beneficiado relativamente ao trabalho que eu ou outro pode fazer na mesma instituição?
É possível repetir a pergunta em inglês? If you want, I can say in English. Please. Eu vou repetir porque o texto está com tradução, não é? O facto de já não está. Não A está pergunta. a pergunta. A pergunta que eu estava a fazer era qual é o impacto que a noção que há divergências, que há diferenças nos incentivos salariais que estão a ser dados, qual é o impacto que isso pode ter também no desempenho dos funcionários? Yes, if I got the question right, it's about what is the impact of having not the incentives right in the same direction, and for me that's one of the evident calls to action. So how can we create the incentives go all in the same direction? The low rating of in the aspect of salary in this aspect maybe also is a reflection of the general unsatisfaction with the salarial situation in the healthcare system. I think we had the strikes during the past 12 months and see that this is a problem. In the end, that's where we work a lot in the corporate world, that we get more and more these objectives and incentives streamlined. And I'm in general building quite some parallels what we are doing at the moment in Bayer, with what is happening here in Portugal with the healthcare systems. I found it quite bold to go out with the ULSs all at the same time and start in January, and in my perception, with a very little preparation for it, right? And when I look what's happening at the moment in Bayer, we are completely transformed organization with the fundamental belief that that it's very difficult to change behavior and mindset. And that's why it's easier to start to change the system. And then if people need to adapt to a new system, they change behavior, and with the behavior also the mindset. And I see this. That's the bold plan in the healthcare system in Portugal. You have a new system, and now nobody knows exactly how to cope in this new system. We will find a way, because the big plans in the complex world as we have today probably do not exist. Now we need to take step by step, and that's what's happening here. This data definitely help to take the right decisions, to take the next right steps to a more integrated care. Yeah. Thank you. Rui, estávamos há pouco, quando fez a primeira intervenção, a falar precisamente desta dimensão dos incentivos. Tem sido cada vez mais, os programas que vêm sendo criados apostam em incentivos com base nos resultados, os centros de responsabilidade integrados, também as unidades de saúde familiar, mas ainda assim olhamos para este parómetro e vemos que a questão dos incentivos salariais é um fator de aparente frustração, porque são percepcionadas divergências, diferenciações. De alguma forma, é preciso fazer aqui ajustes de maneira a que seja bem entendido de que forma é que esses incentivos estão a ser feitos, ou o que falta é aplicar este plano de incentivos de forma universal? Bom, deixa-me também só pegar aqui nas palavras do colega, que eu acho que são muito importantes, porque ajudam a explicar e a responder à sua questão. Antes de tudo isso, é necessário nós percebermos é necessário nós e as pessoas perceberem o que é este novo contexto de unidade local de saúde. O que é que isso implica? Qual é que é a alteração do mindset? Qual é que é a alteração de comportamentos que nós esperamos que a nossa organização tenha? O que é que nós vamos fazer de diferente? Portanto, nós não queremos efetivamente manter tudo igual e depois esperar resultados diferentes se não alteramos aqui determinadas, variáveis. O envolvimento das pessoas, já foi aqui dito, é fundamental. A alteração do mindset é fundamental. E depois todos os instrumentos que de alguma forma suportam essa estratégia de alteração, naturalmente têm que estar alinhados. E, portanto, particularmente abrindo aqui a caixinha do financiamento e dos incentivos, porque há outras, como eu referi há pouco, forma organizacional, o próprio comportamento organizacional, a criação de inovação dentro das instituições, os sistemas de informação, portanto, tudo isso são
de alguma forma, instrumentos que podem ajudar a implementação do processo de integração de cuidados, mas para isso é necessário as pessoas perceberem o porquê, estarem envolvidas e depois, naturalmente, terem os instrumentos corretos para os aplicar. E, portanto, isto significa que, em termos daquilo que é um modelo de financiamento, também não podemos ter uma abordagem como tivemos de há 40 anos, em que estamos a definir de forma separada e isolada os respectivos incentivos e os respectivos modelos. Portanto, quando os pensamos, o alinhamento horizontal e vertical é isso mesmo. Portanto, é fazer com que os elementos da minha organização, sejam eles da equipa, sejam eles individuais, estejam efetivamente alinhados e focados naquilo que são os nossos propósitos. E, portanto, eu diria que antes até de, lá está, discutirmos depois em concreto se é mais para o CRI, se é mais para as USF, se é mais para o serviço de urgência, se é mais para os cuidados domiciliários, se é mais para a telemonitorização, se os modelos são mais bundled payment, se os modelos são mais... Se calhar valeria a pena olhar para a organização como um todo e saber o que é que queremos incentivar. E alinhar efetivamente os instrumentos e os incentivos, os modelos que existem e que estão à nossa disposição nesse sentido. E daí essa definição deve ser feita em base normativa ou por cada instituição? Daí eu há pouco referi que, em termos externos, eu creio que o sentido me parece correto. Mas depois falta a implementação no terreno. Portanto, falta dar o passo seguinte, que é transformar esses mesmos incentivos e não neutralizarmos na desintegração que ainda subsiste e que ainda existe e que eu acho que ainda existe na cabeça das pessoas, de dividir estas formas de organização, este comportamento de organização, etc., em caixinhas de forma separada. E perguntava portanto, eu... enquanto não quebrarmos estas barreiras, desculpe interromper, os modelos também de incentivos, também eles vão ser separados e vão estar desintegrados. E eu perguntava se essa definição deve ser feita logo na base normativa ou se tem que ser feita por cada unidade, tendo em conta as suas especificidades e, nomeadamente, a região onde está ou a tipologia do doente. Vou dizer uma coisa, eu acho que normativamente não é a melhor forma de fazer a gestão de organizações de saúde, não é? Portanto, o normativo deve depois suportar algo que deve ser definido anteriormente, mas não deve ser mandatório, e já vimos vários modelos ao longo do tempo que foram bastante normativos e que eu penso que não trouxeram satisfação a ninguém nem resultados específicos. Portanto, eu parece-me que sim, tem que ser dada aqui também, e voltamos agora aqui ao ponto da autonomia, da capacidade de liberdade das pessoas também localmente encontrarem as melhores soluções e encontrarem aqui de alguma forma também, portanto, a melhor arquitetura que serve cada uma dessas regiões, naturalmente. Portanto, é preciso, não sei se ontem falaram ou não, peço desculpa, não consegui acompanhar o debate, mas voltamos à questão do perfil dos utentes que servimos. Eles são diferentes em cada região, são diferentes em cada contexto e, portanto, esses mesmos modelos também devem estar adaptados naturalmente àquilo que são as características e ao perfil desses mesmos utentes. Importante também só referir o seguinte, este tipo de alterações, enfim, não sei se lhe conseguimos chamar uma reforma por agora, mas de qualquer das formas este tipo de alterações tem a tendência para se perpetuar no tempo, não é? Portanto, quando nós olhamos para trás, vimos que este tipo de opções mais políticas tem a tendência para durar uma década, 2 décadas. Eu acho que nós devíamos estar a olhar para o futuro, olhar para aquilo que queremos em 2050, 2055, 2060, olhar para o perfil dos nossos utentes. Nós vamos ser um dos países mais envelhecidos do mundo. Aquele topozinho da pirâmide de doentes complexos vai crescer de forma substancial. Vamos ter problemas, o mosaico cultural que há pouco referiu está-se a alterar de forma significativa e quem nos vai bater à porta daqui a 15, 20 anos vai ter um perfil diferente. E o que é que nós estamos a fazer de forma proativa com esta nova forma de abordagem organizacional? Como é que esta nova forma pode responder efetivamente a esse diferente perfil de pessoas? Este é o ponto, que é sob o ponto de vista da organização, que é depois sob o ponto de vista dos incentivos, naturalmente. Rosa,
Perguntava-lhe, estamos mesmo a terminar, mas queria também, pegando nesta ideia que estávamos agora aqui a abordar, qual é a perspectiva de futuro e se de facto este modelo agora existente traz algum conforto para aquilo que possam ser os cuidados no futuro, nomeadamente em unidades locais de saúde como a sua, que recebem doentes também vindos de várias zonas do país, e tendo nós já ouvido nesta sala por diversas vezes que temos muito poucos dados e conhecimento dos doentes, do perfil de quem estamos a tratar e das necessidades que esses mesmos doentes vão precisar para o futuro. Muito bem, claro que aquilo que o Rui disse é exatamente aquilo que eu acho que nós temos que fazer, e com alguma urgência. Não quer dizer que já não estejamos a fazer, porque as próprias instituições se vão preparando também para aquilo que tem que ser a sua capacidade de resposta, e eu posso falar da minha experiência, que tenho uma população, como acabei de dizer. Basta olhar para o número de crianças, por exemplo, que nasce neste momento na MAC, não é? Os nossos profissionais tiveram que ter alguma formação, tiveram que aprender algumas línguas, tivemos a aprender, e alguns deles mesmo serem, na altura, formados para poder atender essas mulheres. Portanto, há aqui toda uma preparação. Nós, neste momento, no Serviço Nacional de Saúde, temos, eu acho que considero 2 problemas muito graves, que é a desregulação da procura. Temos uma procura completamente desregulada e temos uma população muito velha, muito envelhecida. E acho que estamos muito pouco ainda preparados para responder a estas 2 questões que eu acho que são muito preocupantes. A procura desregulada deve-se à imigração? Não se deve à imigração, deve-se, é muito mais que isso, a imigração não é por aí que eu vou entrar, obviamente que não. Desregulada nós temos pessoas que vão aos centros de saúde várias vezes, vão aos hospitais no mesmo dia, vão ao privado, se for preciso, correm as várias instituições, enfim, é disso que eu estou a falar, de não haver aqui uma carteira de serviços bem definida, da população sentir-se segura quando vai ao seu centro de saúde ou quando vai ao primeiro hospital. Portanto, temos muito que trabalhar essa desregulação e principalmente para que os nossos Essa é também uma questão cultural, não é? Nesse sentido, as unidades locais de saúde poderão ajudar também a essa pedagogia. Acabou de dizer que nós temos que conhecer a nossa população. Nós, neste momento, estamos a trabalhar num novo instrumento, que é a estratificação do risco, que nos vai permitir a cada unidade local, de certa maneira, perceber que população é que tem, se é uma população mais velha, se é uma população mais jovem, se é uma população que tem determinadas patologias, a diabetes, e nos permite também poder criar condições e instrumentos para responder especificamente àquelas necessidades. Portanto, é esse o caminho exatamente que nós estamos a fazer. E esse instrumento, que é da estratificação do risco, permite-nos trabalhar, que é isso que o Rui, penso eu, estava a dizer, é o que é que eu quero que a população é que previsivelmente eu vou ter daqui por 10, 20 anos, o que é que eu vou fazer, que instrumentos eu vou trabalhar para responder com qualidade a essa população. Portanto, penso que é esse o caminho que temos que trilhar, com transparência, com envolvimento, mas como disse aqui, eu penso que o segredo está no envolvimento, não só dos profissionais, mas também da própria população. E para isso temos que não só trabalhar com as instituições da saúde, mas envolver aqui as instituições da sociedade. É muito importante as autarquias, as juntas de freguesia, as entidades de apoio social, que temos que ser abrangentes. O ambiente, a qualidade que temos nas nossas cidades, nas nossas vilas, portanto, é muito mais que isto, e penso que esse é o caminho que tem que ser feito. E por isso é importante definirmos o que é que queremos efetivamente a médio prazo. E também já abordamos aqui essa dimensão, e no painel seguinte também podemos olhar para essa participação do utente com mais cuidado. Miguel, este estudo conclui que com o tempo esta percepção deste novo modelo pode vir a melhorar com base na pontuação que são dadas a algumas dimensões. Que dimensões são essas que levam a crer que efetivamente o futuro, o passar dos anos, poderá trazer maior conforto com este novo modelo? Bom, antes de mais, só dar aqui nota de 2 coisas que eu acho que ainda não foram faladas, mas porque
eu sou um pouco externo a todos vós, porque eu não sou de raiz do setor da saúde, mas a complexidade do tema e de facto gerir saúde é muito complexo, e a importância. Diz-se que problemas só há os de saúde, o resto consegue-se gerir tudo. E portanto a seriedade com que se olha para estes temas tem que ser muito grande. Concordo com o que a Rosa disse relativamente ao primeiro passo, e isto é um primeiro passo. Eu acho que a auscultação, cada vez mais, e porque as tecnologias nos permitem, porque há uma predisposição das pessoas de partilharem também essa opinião, é crítica, e portanto há aqui, fica se calhar já aqui o repto e o desafio de tornarmos aqui uma auscultação mais recorrente. Agora, é uma tendência mundial, não só na saúde, mas em todas as organizações, a questão da integração. A eficiência, e concordo também com a Rosa relativamente à importância do primeiro passo, que é a integração clínica, mas infelizmente, e se queremos ter saúde para todos, a componente da gestão é crítica. Portanto, clinicamente, e eu acho que o SNS é dos mais competentes a nível mundial, em termos clínicos, a parte da gestão é que nos permite dar o passo para que essa qualidade chegue a todos, e de forma naturalmente eficiente para o contribuinte. Portanto, as dimensões que afetam ou que podem contribuir para que esse futuro venha a ser aquele que se espera, e de facto vê-se nas ULS que já têm mais tempo, a percepção que existe de integração é muito maior. Eu acho que, para além da clínica, que eu acho que é natural para quem trabalha e quem trata da saúde, eu acho que a questão da financeira vai trazer aqui um alinhamento e vai permitir dar o próximo passo em termos de percepção de integração. A questão que se falou aqui dos alinhamentos dos incentivos, o ser humano só vai atrás de dois incentivos. Um muito de coração, a inspiração, e o outro muito racional, o que é que eu ganho com isso? E portanto, se não temos os incentivos certos, se não temos a inspiração certa, será difícil. Consegue agora resumir num minuto a pergunta que eu lhe fiz? Porque é que se percepciona que no futuro o resultado pode ser mais positivo? Historicamente, estudando o passado, consegue-se antever o futuro, e isso é o que nos tem mostrado. Mas eu creio que, se olharmos às principais 10 perguntas com maior votação, ou que dizem que mostram uma maior percepção de integração, são aquelas de base. Há vontade por parte das pessoas, e há reconhecimento de que as bases estão lá. Muito bem, muito obrigada. Vou só dar aqui conta dos resultados às perguntas que foram lançadas. O que falta fazer, os resultados dividem-se muito pelas várias opções, à exceção da definição de percursos assistenciais integrados, que tem apenas duas votações. Ok, pronto, muito obrigada pelo alerta. Portanto, é exatamente o contrário, é a mais votada a definição. Eu vou pedir que coloquem novamente, porque eu não estou a conseguir abrir um telemóvel e por isso é que não consegui ver previamente os resultados. Portanto, 10 votações para a definição de percursos assistenciais integrados. Muito obrigada pela correção. De facto, é aí que fica a tónica do que falta fazer. E depois também criação de equipas integradas e criação de incentivos partilhados. Portanto, tudo encaminhando para uma maior coordenação e cooperação entre as equipas. Peço que me mostrem a pergunta seguinte, só para darmos aqui também conta. Concorda que a integração de cuidados pode contribuir para um SNS mais sustentável e centrado nos cidadãos? Sim, mas a atual reforma precisa ainda de melhorias, e é sobre elas que estamos aqui a debater, e vamos continuar a debater para que, com a colaboração de todos, também possamos chegar a um SNS mais produtivo e mais eficaz para todos nós, porque afinal de contas é para isso que ele existe. Vamos fazer agora uma pausa para coffee break, mas obviamente continuem por aqui, porque o debate vai continuar logo de seguida. Até já.